Vamos acelerar, vamos lá. Vamos para o capítulo 9. Capítulo 9, nós vamos dar continuidade do que eu acabei de falar sobre a nossa limitação. E isso é muito bom para trazer a consciência, para mim e para você, de quem somos. Tá? Podemos muitas coisas, infindáveis e maravilhosas coisas, através do Espírito Santo. Mas, no verso 5 do capítulo 9, Daniel orando, ele diz: pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes. Vamos parar aqui, porque eu quero trazer para você o entendimento sobre a diferença entre pecado e iniquidade. É muito sutil e você precisa prestar atenção. Primeiramente, o texto, quando diz assim, pecamos e cometemos iniquidade, Davi fala semelhante nos Salmos, quando ele diz assim: perdoa os nossos pecados e as iniquidades. Se é uma adição, né, faz uma coisa e outra, elas não são iguais. Você já vê que tem alguma coisa que uma tem que a outra não tem. A iniquidade, ela vem antes do pecado. A iniquidade foi o que levou Lúcifer ao pecado. Quando você vai olhar no dicionário, o significado da palavra iniquidade é a qualidade, é a característica do que é iníquo. O iníquo é o distorcido. Iniquidade é distorção. Então, muitas vezes, lá no capítulo 8, quando eu falei, a gente não sabe de nada e não conseguimos resolver, não somos resolvedores, porque fomos afastados de Deus e ainda que voltemos hoje, né, graças a Deus, eu e você na família de Jesus de novo, nós estamos limitados. Esse pecado original trouxe uma corrupção para a natureza humana. E na corrupção da natureza humana, muitas vezes você, quando começa algo, não começa, você não, uma pessoa, não vou falar isso de você, você é abençoado e livre da corrupção em nome de Jesus. E eu também. Vamos lá. Então, quando uma pessoa começa uma ação pecaminosa, antes disso, no coração dela, houve uma distorção. Lembra quando eu falei para você e eu, quando ouvi uma profecia que não testifique em nós, que a gente não pense que a pessoa está agindo em maldade? Pronto, isso é iniquidade. Porque a gente ouviu algo e tal, não testificou o que estamos raciocinando. Gente, é sem querer. Eu sei e você sabe que muitas vezes, quando a gente vê, já tem um sentimento ruim em nós, já tem uma ação ruim sendo praticada, porque sem querer vem aquele pensamento: essa pessoa está agindo com malícia, está agindo com má fé. Sem querer, isso é iniquidade, é a distorção daquilo que é verdade. Aí, quando trazemos esse pensamento iníquo, distorcido, eu e você podemos fazer o quê? Rejeitar a pessoa, e rejeitar no sentido de excluir, falar mal da pessoa com uma outra pessoa, sem o intuito de resolver um problema. Tá? Você pode chegar e dizer, fulano fez algo que eu não gostei, acho errado, falou mal de mim, enfim. Pode até dizer assim, fulano é fofoqueiro. Você falou com alguém sobre isso? Beleza. Aí agora você vai pegar esse alguém, chamar quem você disse que é fofoqueiro e sentar os três. E dizer, eu falei isso de você, por isso, isso. Achei devido, tal. Fiquei chateado com você. Eu quero te pedir perdão, mas eu precisava ser claro. Ok, se não é fofoca, fofoca é pecado. Então, além da pessoa ter a iniquidade, ela também pecou. Espero que eu tenha sido claro, mas não vai dar para eu continuar tratando disso. Mas eu preciso só botar um ponto final aqui. Primeiro vem a iniquidade, é a distorção de algo, é a distorção da verdade. Quando você distorce no entendimento, pronto, o resto a pessoa peca sem nem saber, ok? Porque a origem foi distorcida. E era isso que eu precisava trazer para você, esse entendimento. Então, quando você orar, peça perdão, como Davi. Eu aprendi isso e pratico. Perdão pela iniquidade e pelo pecado. Ok? E, gente, olha só. Quero que a gente tenha essa visão um pouco além dos capítulos, que você consiga passear pelos capítulos e ver Daniel nessa história. Verso 1 diz assim: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero. A gente já está no Império dos Medos, e qual capítulo anterior
que fala de Daniel com Dario. Não vou garantir que é o mesmo Dario, esse nome Dario pode ser um título e não necessariamente um nome, mas lá no capítulo 6 você vai ver a história de Daniel sendo levado à cova dos leões com aproximadamente 90 anos ou mais. O que nós vimos no capítulo 6, um Daniel que a resposta que ele dá a uma situação extremamente estranha é manter-se orando. Por exemplo, Daniel não começou a orar quando veio a cova dos leões. Ele continuou orando como ele orava todos os dias. Observe que Daniel recebeu em oração, aí no nosso capítulo 9, uma revelação. Nós honramos esse ambiente, ou seja, se Deus te dá revelações no seu ambiente de oração, quando vê algo que ataca o seu ambiente de oração, você para ou você honra? Daniel já sabia do futuro. Daniel já sabia do que ia acontecer. Isso talvez muda toda a perspectiva que a gente lê os capítulos anteriores. Saber da intimidade da vida desse homem de Deus. A intimidade da vida desse homem de Deus, Daniel, é que, por mais idoso que fosse, ele ainda pensava em Jerusalém. Porque lá na sua Bíblia e na minha Bíblia está registrado no verso 2 que no ano primeiro do seu reinado, do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Gente, olha o que Daniel estava estudando. Ele estava estudando sobre uma cidade que é uma cidade santificada por Deus, uma cidade onde Deus é o Senhor, a cidade de Jerusalém. Assim como Daniel está num ambiente totalmente diferente, né, em relação à adoração a outros deuses, mas ele se ajoelha no seu quarto, abre as janelas e olha em direção à cidade de Jerusalém para orar, a gente também pode fazer isso. Nós também temos uma cidade celestial adornada e que vai descer dos céus, a Nova Jerusalém. Nós também buscamos uma Nova Jerusalém. No nosso ambiente de oração, nós recebemos de Deus. Então, por mais que outras pessoas, outros ambientes ao redor possam estar destoando daquilo que Deus tem revelado para nós, lembre-se, Deus colocou você na terra, ou imbuiu você na terra de ser a testemunha dele, de ser o representante dele. E não das pessoas que não têm essa vida de oração, como Daniel tinha, ou essa vida de busca das coisas de Deus. Eu acho lindo ver que Daniel começa a sua vida no capítulo 1 com 12, 13, 14, 15 anos que seja, um adolescente na nossa cultura, mas que ele vai caminhando até 90 anos e até mais de 90 anos buscando ao Senhor. E nós estamos aqui para falar do agir do homem de Deus. E o que eu vejo é que o agir do homem de Deus é um homem que aos 90 anos se humilha. Daniel já tinha passado por várias situações. Passado pela situação da alimentação, já tinha visto talvez os seus colegas irem para a fornalha de fogo, já tinha revelado sonhos, já tinha visto um rei cair, já estava no outro reinado, mas mesmo assim, aos 90 anos, Daniel é um homem capaz de fazer a oração do capítulo 9, dizendo: Deus, é por causa dos nossos pecados. É por isso. É por isso que a nossa cidade, que a minha cidade amada, que o meu povo vive o que vive. Que nós possamos fazer a mesma coisa. Não existe idade para nos humilharmos diante de Deus. Não existe idade para buscarmos ao Senhor. Não existe experiência humana tal que retire Deus da condição de Pai. Eu digo isso apesar de respeitar a sua idade. Eu tenho somente 37 anos. Se você é alguém que tem 60, 70, 80, acredite, eu respeito muito a sua experiência, respeito muito a sua idade. Mas, em termos de comparação, Deus com certeza é o ancião de dias do capítulo 7. O ancião de dias que pode te dar vida, que pode te dar clareza e que pode te dar visões e continuar falando de um propósito fantástico, mesmo você aos 90 anos ou mais do que 90 anos. Lembre-se, você pode marcar uma geração com seus 90 anos. Você tem a força de Deus à sua disposição. Então faça isso, entre no seu quarto, ore e lembre-se que para Deus a sua idade é sempre menor do que a dele. E Breno, só acrescentando, você vê a importância da oração, essa disciplina e essa entrega de Daniel em oração. Eu peço para que vocês leiam, né, do capítulo 9, do 4 ao 19, que é essa oração que Daniel desenvolve. Primeiro ele reconhece o pecado e a iniquidade do povo, e no 20 escreve: estando eu falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio da... olha que importante esse verso. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, pois és muito amado.
Essa entrega de Daniel em oração é uma entrega que nós podemos ter também em oração. Buscar o Senhor, reconhecer os nossos pecados, as nossas iniquidades, buscar no Senhor essa oração, apresentar o nosso povo, apresentar a nossa vida, apresentar a nossa família ao Senhor, para que Ele venha declarar o quanto somos amados. E através das nossas orações a gente trazer a vitória e até mesmo a liberação do perdão desses pecados e dessas iniquidades, não só nas nossas vidas, mas na vida da nossa família, na vida das pessoas que nos cercam. Glória a Deus, Dan. Você trouxe, né, esse verso 23 do capítulo 9, o princípio das tuas súplicas e tal. No capítulo 10, no verso 12, tem algo que eu acho muito interessante. A palavra de Deus diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. E aí vem depois discorrendo aqui que havia uma batalha espiritual para impedir o anjo de chegar a Daniel. O que me ensina muito nesse texto é que eu tenho por hábito orar e entregar a Deus. Eu não persisto em uma oração por algo. Isso é algo que eu faço e faço em paz. Se você faz diferente, fique em paz também. Mas eu tomei essa palavra para mim e creio que todas as vezes que eu oro, o que quer que seja, Deus está ouvindo. Às vezes tem uma batalha espiritual, a bênção de Deus que vai ser liberada para mim no meu tempo, né? No nosso tempo, ela demora um pouco mais. Vale ressaltar que Deus não usa relógio, ok? Hashtag aí, Deus não usa relógio. Relógio é uma invenção humana. E aí a gente cria essa definição do que é rápido e do que é demorado. Mas, por vezes, existe uma batalha espiritual e, por outras vezes, existe um tempo de maturação minha e sua. Quem disse que eu estou pronto para receber o que Deus já preparou para receber? Tudo. Não tô, tem coisa que eu conversava hoje com minha esposa, você vê, por exemplo, hoje não estava previsto tratar de tantas coisas como tratamos aqui, eu conversava com ela sobre coisas nesse sentido, coisas que um dia eu almejei e busquei, e o meu coração vem mudando um pouco, mudando para melhor. Continuo entendendo que aquelas coisas são boas, mas hoje eu tenho um olhar um pouco diferente sobre aquelas coisas. Eu vejo que muitas vezes Deus nos dá livramentos quando nos faz esperar um pouco mais, de acordo com o nosso conceito temporal, tá certo? Porque Deus está na eternidade, Deus é eterno. Então, quem vai viver para sempre não precisa estar preocupado se é hoje ou se é amanhã. Deus é, não tem por que se preocupar. Ele é perfeito, ele é tudo, então não tem por que se preocupar. Nós precisamos ser treinados a confiar em Deus e a entregar tudo aquilo que nós pedimos. Você pode pedir tudo, mas você deve entregar tudo que pedir. Eu devo entregar tudo que eu pedir. Tá certo? Olha que eu fiz uma brincadeira. Ó. Eu posso e você pode pedir o que quiser. Mas aquilo que nós pedirmos, nós devemos entregar e crer que o nosso Deus Todo-Poderoso já recebeu as nossas petições. Beleza? Amém, pastor. Eu quero falar um pouco do capítulo 10, né? Esse é um capítulo muito conhecido, porque nós usamos ele muito como o jejum de Daniel, né? Os 21 dias sobre a atitude de Daniel e a resposta que o anjo traz, como o senhor estava falando aí, explicando. No 10:11, ele diz assim: Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os seus pés, porque eis que sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras que eu vim. Lá no 18 ele fala assim, né? Depois que transcorreu, ele fala, então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu, e disse, não temas, homem muito amado. O que eu quero dizer aqui? O anjo, por 2 vezes nesse capítulo, ele diz, homem muito amado. Então, assim, o que os céus está dizendo de você? O que é que os céus, porque ali são os anjos que estão falando, que Daniel era muito amado, mas em todo tempo a gente fala aqui do coração de Daniel, da entrega dele, como ele se aplicava, ele chorou, ele orou, ele se humilhou, ele se entregou,
Ele fala: manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. O que é que ele fez? Ele se consagrou, porque pelo que ele viu, o anjo trouxe uma visão para ele de tudo que ia acontecer mais para frente. A resposta vem lá no 14. Entender que é de suceder ao teu povo nos últimos dias. Assim como Neemias orou, chorou, se humilhou, jejuou, assim como Esther, muitos homens e mulheres de Deus se colocaram, né, na brecha por essa situação. E Daniel assim o fez. Então ele foi conhecido, né? O anjo fala, homem muito amado. Então que nós possamos nos entregar, ter compaixão, porque, como o pastor falou, o Senhor às vezes nos traz visão, como foi falado aqui desde o princípio, né? Muitas visões dessas foram dadas e sonhos a Daniel, e ele guardou no coração. Mas em todo o tempo ele orou, e ele teve compaixão do seu povo, do que ia acontecer, e ele se colocou na brecha por essa situação. Eu creio que o Senhor nos chama para que nesse momento do que a gente está passando, a gente tenha compaixão pelas vidas, pelo que está acontecendo. Não precisa ser um parente nosso que está doente ou uma situação adversa em alguém da nossa família ou conosco mesmo. Mas quando a gente entende o amor de Jesus, que se deu na cruz, sem pensar se nós voltaríamos para Ele, Ele se deu. Ele não perguntou, eu vou porque Marina vai voltar para mim, porque pastor Guilherme, porque Breno ou Daniel, ou qualquer um de vocês. Ele se entregou. Então, que assim a gente também possa ser canal de bênção de Deus nessa terra, ser usado e orar e chorar pelos problemas dos nossos amigos, conhecidos, ou até pessoas que nós não conhecemos, e orarmos e pedirmos ao Senhor misericórdia, porque assim fez Daniel. A gente vê em todo o tempo aqui que Daniel era um homem temente a Deus. Ele orava, ele buscava o Senhor. Em toda essa situação, o Senhor guardaria ele. Mas e os irmãos dele que passariam por isso? Então, ele teve compaixão, e assim que nós venhamos ter também compaixão e amor, não só pelos nossos próximos, como diz o Senhor, né? Ame ao teu próximo como a ti mesmo, porque o próximo, o Senhor não está dizendo o conhecido, aquele que a gente conhece, é o próximo que é do Senhor, que o Senhor colocou em nossas vidas. Amém? Que bênção, mano, que bênção. Irmãos, pro final já do capítulo 12, quando diz assim a palavra de Deus, no verso 8: eu ouvi, mas não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. É um cuidado que eu tomo e eu quero também compartilhar com vocês. Se houver paz no seu coração, faça, mude algumas condutas, porque eu vejo que é um caminho muito delicado, que é a gente querer decifrar tudo o que vimos, ouvimos, lemos sobre a palavra de Deus e as coisas de Deus. Nem tudo saberemos, gente. Muitas coisas ficarão ocultas. Muitas coisas nós só saberemos no grande dia. Muitas coisas nós não saberemos porque não é para nós sabermos, é para o irmão saber. Quanta coisa aqui Marina, Daniel, Breno falam que eu não sabia. Normal, gente. Normal. Eu tenho sentido muitas vezes, e era esse ponto que eu queria chegar com vocês, um ego, tá? A palavra é essa mesmo. O ego muito inflado das pessoas dentro da igreja. Não estou querendo falar mal de ninguém, eu estou falando de mim. E se couber para você, tudo bem. Eu já vi situações que eu sei o contexto. Por isso eu estou falando isso. Que eu sei que é ego. A gente precisa tomar muito cuidado. Porque se Daniel não fosse um homem que tivesse constantemente, como a Bíblia até relata aqui, ele fala, né? Eu estava lendo os livros. Um homem experimentado na palavra, um homem disciplinado pelas palavras. Ele não tinha ainda a Bíblia como temos hoje, mas ele já tinha os rolos, os papiros, os livros. Um homem guiado pelo Espírito de Deus, que não veio apenas após a morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus liberou para todo aquele que declare que crê. Mas o Espírito de Deus já se manifestava presente entre os homens desde sempre. Antes de existir ser humano, existia o Espírito de Deus. Lembra? Lá em Gênesis, no comecinho, que diz que o Espírito pairava sobre as águas. O que eu quero te trazer é que se Daniel não fosse um homem disciplinado pelos ensinos de Deus e pelo Espírito de Deus, Daniel poderia ter o seu ego inflado, poderia ter ficado vaidoso, e nós não estaríamos lendo aqui esse livro.
Enfim, isso é uma suposição bem coisa, né? Mas Deus é soberano e faria a vontade dele, que era Daniel ser usado. Mas para Daniel ser usado, ele precisava ser uma pessoa humilde, uma pessoa verdadeiramente disposta e sincera de dizer: não sei, Senhor, me ajuda. Uma pessoa sincera de dizer: recebi uma revelação, não posso falar. Recebi uma revelação, estou aflito. Nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres, não existem super-pastores. Nós precisamos tirar o ego da igreja, gente. Porque o ego destrói profecias, o ego destrói bênçãos. Quantas vezes a pessoa, porque um profetizou e o outro tinha também que profetizar, imagina, gente. Muitas vezes nós, pelo nosso ego, julgamos alguém. E mesmo a conduta da pessoa, a vida, realmente não sendo um padrão aprovável, Deus pode usá-la. Nós não podemos entrar nesse nível de julgamento, isso é balança humana. Então, o que eu queria trazer para você nesta leitura sobre o padrão do homem de Deus, primeiramente é experimentado, disciplinado pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Após isso, cuidado com o ego. O ego sempre vai existir, tá, gente? Em mim, em você, em todos nós. E é bom, porque muitas vezes a gente vai tomar alguns cuidados para cuidar da nossa reputação. E nós temos que ter essa reputação, gente, porque nós precisamos auxiliar os irmãos na caminhada com Cristo e esses irmãos precisam ter paz em confiar em nós. E isso vem muitas vezes por causa da nossa conduta, e a nossa conduta ela tem um nível de aceitação e de confiança, porque muitas vezes nós dizemos, não, eu não posso me expor desse jeito nessa situação. Eu vou ficar muito vulnerável, falta informação, eu preciso analisar melhor, eu preciso ouvir de Deus. Não deixa de ser o ego nos ajudando. Mas primeiro existe o Espírito de Deus. O ego vai nos proteger na questão de não nos expor e tal, que é uma questão de sobrevivência. A gente não tem como se dissociar do ego, não tem como, é natural do ser humano. Mas ele também não pode estar ocupando o primeiro lugar, gente. O quanto eu sou homem de Deus não é revelado pelo carro que eu tenho, pela roupa que eu uso, pelas palavras que eu falo, por quantos idiomas eu falo, por quanto de dívida ou de crédito eu tenho. Não pode, gente, não pode, entendeu? Então eu quero aqui, em nome de Jesus, não é passando sabão em ninguém, não é dando indireta para ninguém, é dando uma direta mesmo para mim e para você, tá bom? O recado é para mim e para você. Fique em paz, que eu não estou falando de ninguém a não ser você e eu. Só nós dois sabemos disso aqui. Fique ligado, porque o ego destrói profecias. Existe uma grande bênção de Deus para ser manifesta através de nós, desde que a nossa natureza não queira tomar o lugar de Deus, que ele não troca com ninguém, nem por ninguém. Tá certo assim? Eu confio que você vai ficar mais vigilante ainda a partir dessas palavras. Eu também estarei mais vigilante ainda a partir dessas palavras. E assim o Senhor se manifestará muito mais em nosso meio. Tá bom? Sou muito feliz de ter os irmãos aqui comigo, homens e mulheres de Deus. E eu tenho visto o crescimento dessas pessoas. E são pessoas que são testemunho de que é possível você diminuir o seu ego para que o Senhor tenha espaço. Diminuir o espaço da manifestação da natureza humana para que o Espírito de Deus, através de nós, através do nosso Espírito, se manifeste. E eu creio que muitas outras pessoas serão impactadas através da sua vida para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Graças a Deus, eu te abençoo. Eu abençoo meus irmãos da escola bíblica, eu abençoo a minha vida. Né? Abençoo os nossos pastores, os seus pastores, enfim, muitas pessoas de outros ministérios ouvem, e todas as autoridades, né? Eu abençoo, independente de onde estão, credo, partido político, enfim, a Bíblia nos ensina a abençoar, orar pelas autoridades, e eu quero abençoar as autoridades do Brasil,
desde o nosso presidente da República até o vereador do menor município, o policial que atua no menor município, no mais longínquo município do nosso Brasil. Eu abençoo todas as autoridades em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.